Quando eu venho falando que Lula está fora de controle, possivelmente não será candidato por algum motivo, muita gente acha que é um absurdo isso que eu estou falando, mas nesse vídeo, que foi em comemoração aos 46 anos do PT, que aconteceu no último domingo, se não me engano, na Bahia, fica muito claro os traços, a falta de interesse das pessoas que seguem Lula e como o PT e Lula, o discurso está praticamente isolado, o que justifica, inclusive, a falta de popularidade, a perda de popularidade que o PT e que o governo Lula vem tendo no norte e no nordeste do país. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Vamos direto ao ponto aqui, nesse último trecho deste evento em que foi realizado no último domingo lá na Bahia, em que, no discurso do Lula, ele deixa claro como deve ser a atitude dos seus militantes durante a campanha deste ano. Então, nós vamos ter que construir um discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. O PT tem 46 anos e não tem um discurso político pronto. Tem que ser preparado. Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Voltou a ser o Lula sindicalista. Olha isso. Tem mais mal, ele diz que a rede social tem mais mal, né? Que é a mentira contra a verdade. Mas nós temos que escrachar. E já começa com o movimento de violência, que é bem típico do sindicalismo, bem típico do Lula, raiz, né? E é exatamente isso que vai se revelando tão perdido. Vocês vão começar a reparar que as pessoas não estão prestando atenção no que ele está falando. Vamos seguir em frente, eu vou analisando e mostrando para vocês. Isso aqui é não só a linguagem corporal, mas do speech, daquilo que se fala, ela cria um sinal para o eleitor e cria um sinal também para a oposição. E, obviamente, nós somos a oposição, vamos pegar isso e é um prato cheio. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Então imagina que o seu pai, imagina que a sua mãe te manda uma notícia contra o governo. Você tem que mandar o seu pai e a sua mãe para aquele lugar. Tá resolvido. Não é, Lula? Tá resolvido. Essa é a mentalidade do petismo. Essa é a mentalidade. Repare nos olhares baixos, perdidos aqui, ó, das pessoas, né? A linguagem popular pouco se para o que ele está falando. Nem a Janja olha mais para ele. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Coragem. 80 anos. Para fazer isso, ok. Para presidir o país, 0. Para acabar com todas aquelas falácias que ele ficou defendendo, 0. Mas repare, nós temos que acabar com a oposição. Acabou a época do Lulinha, paz e amor. Vamos ouvindo. Tem essa mais. E vê que pouca gente bate palma. Bate palma, pouca gente. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos ter que estar preparados para ela. Para ganhar o título. Para não poder deixar que a mentira prevaleça nesse país. Eles determinam o que é mentira e o que é verdade. Então, o que for contra eles é mentira. A base do PT, a base da esquerda é essa. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. Bom, esse carinha aqui fica até envergonhado quando ele fala em mentira. O Janones, que está lá no fundo, lá, quando fala de mentira, ele até vira a cara. Esse aqui, não sei se é o Eduardo Suplicy, Rui Costa, esse cara. Todo mundo de cabeça baixa. Preste atenção. Essa lavagem cerebral que o PT faz e que agora não cola mais, porque barriga vazia, você não sustenta com mentira, acabou.
um senhor de 80 anos, sem condição nenhuma cognitiva, um presidente da República, proclamando a discórdia, a divisão no país que ele dirige. Ele não está falando de um partido, ele está falando da população que pensa diferente. É sobre isso. Por isso que a linguagem corporal, para um profissional, e também a linguagem da fala, do speech, que a gente chama, é importante. Ele está falando pros candidatos, pros deputados do PL ou qualquer partido de direita. Ele está falando para a população. Discordou, tem que escrachar. Ele falou. Você tem que ir lá esculachar. Porque para ele é uma mentira. Mas resultado não existe. Então, companheiros, vamos nos preparar. Eu quero que vocês saibam que eu estou motivado pra cacete. Muito motivado. Muito motivado. Porque o que está em jogo, nesse país não é só ganhar as eleições. Porque eu também não quero ser mais presidente só do Bolsa Família, só do povo, só do Lugar do Povo. Nós precisamos pensar um outro projeto para esse país. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para que a gente possa despertar? Qual é o projeto? Imagine você qual é o projeto. Escuta isso daqui. Escuta isso aqui. No corações de meninas e meninos, de homens e mulheres, de jovens e adultos, sabe, a expectativa de que a gente pode construir um outro país. O país não deu certo. Então a solução do Lula é esquecer esse país e construir um país. Um outro país. É basicamente isso. Olha a expressão desse cara aqui, ó. Olha a expressão desse cara aqui. Olha a expressão dela. Olha a expressão desse cara aqui. Olha a expressão do cara do MST. Só ele rindo. Porque na cabeça, no mundo dele, só ele está entendendo essas coisas. Reparem, novamente, quando ele disse isso, ninguém entendeu pi nenhuma. Ninguém, acho que nem o tradutor aqui entendeu. Tá claro de que Lula não tem mais condições cognitivas de estar à frente ao cargo. Aliás, a quantidade de escândalos, corrupção, de tudo aquilo que moveu a malha política, a malha do crime organizado, da corrupção em todas as esferas, tá? Legislativo, executivo, judiciário. Num país sério, eu sei que o Brasil não é um país sério, administrativamente não é um país sério, né? Esse senhor já estaria na cadeira de balanço aproveitando o restante da vida. Mas não. É a ganância. Vamos continuar só para ver isso aqui. Eu sei que isso daí dá enjoo, dá náusea, dá muita coisa. Tá acabando. Calma aí. Espera um pouco. É isso que vai mobilizar o nosso povo. Então estejam preparados. Se vocês precisam de um timoneiro, tá aqui ele. Se você precisa. Só o Geraldo Alckmin bate palma. Sabe por que ele está batendo palma? Porque ele deve estar torcendo para que o imponderável, né? Que Lula não seja candidato. É o que eu venho falando. Aconteceu nos Estados Unidos com Joe Biden. Estava com os mesmos reflexos, as mesmas ideias, as mesmas formas de pensamento. E no meio da campanha foi substituído por Kamala Harris. Kamala Harris. Percebam isso. E Geraldo Alckmin, acho que está desejando se tornar a próxima Kamala Harris. De um soldado para a linha de frente, está aqui ele. Porque eu não quero ser general. O general tem que ficar atrás. Eu quero estar na frente com você. Ele aqui está dizendo o seguinte, que ele é um fantoche, está muito claro para mim essa tradução. Eu não quero ser general. Então ele deve chamar algum ministro aí de general. Por isso que ele fala essa linguagem, está dando um sinal para as pessoas. Para você, não quero ser general, quero ser um soldado, quero ser o timoneiro. Porque o general não é ele. O general é alguém que manda nele. Ele está dando um recado público. Olha só, porque ele não pode falar, o ministro tal, não pode falar. Vocês, eu quero estar na frente com vocês. Porque essa luta, a gente vai permitir que esse país continue sendo democrático ou se vai ser um país fascista, como eles queriam construir. O que está em jogo é a democracia desse país.
É sempre assim, pega a democracia e é basicamente um estupro à democracia. Você pega a palavra democracia, você faz tudo na justificativa que é a democracia, você estupra a democracia e você se auto-intitula como o beneficiário maior daquilo. Então, esse momento, o Lula está muito claro, ele tá acreditando na mentira dele. Tá? Repare que, olha os olhares das pessoas. As pessoas sabem que isso não é verdade. Todas, olha o semblante, atentamente o semblante de todas as pessoas. Olha esse olhar aqui do Geraldo Alckmin, um olhar perdido. Olha aqui o olhar desse cara. Olha o olhar das pessoas e quando ele fala isso. Olhar perdido, olhar de quem não acredita. O que está em jogo é a manutenção de instituições que nós temos muitas críticas, mas elas são o garante da democracia desse país. Não, mas peraí. Não tem nada a ver com instituição. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte, que nós, do campo da direita, se a gente entrar, a gente vai acabar com as instituições. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de tirar os maus, sejam lá quem for. Seja do campo da direita, seja do campo da esquerda. Esse é o certo. Né? O correto não é torto. O correto é reto. Então, é sobre isso que se fala. Ele está aqui sustentando um discurso sobre vale a pena fazer tudo desde que nós aceitemos as nossas ideias. Ou seja, é uma coisa meio confusa essa linguagem do petismo. Você vê o semblante, reparem de novo, o semblante das pessoas. As pessoas não acreditam mais no que ele fala. Portanto, queridas companheiras e queridos companheiros, pedindo desculpa pelo tempo que eu falei, eu quero dizer para vocês, Vê que as pessoas se alegram, porque já entenderam que vai ser o final. O Rui Costa está rindo, nossa, até que enfim agora eu vou tomar minha jurubeba. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem que eu tenho um pacto. Eu tenho um pedido. Eu tenho uma conversa com Deus. Olha isso. Eu vou ver 120 anos. Olha a risada do cara. Olha a risada do cara. Esse aqui pensa assim, nossa. Deus falou com ele? Não se preocupem. Não se preocupe que eu não quero mais mandato, não. Depois desse aqui, acabou. Não é porque se eu falar que vou viver querer mais mandato, eu estou desgraçado. Vou arrumar muito de inimigo, tá? Então deixa eu falar para vocês, mano. Então, esse vídeo aqui é uma comprovação daquilo que eu venho sustentando. Lula vem fingindo ser candidato, mas as complicações são muito mais além do que essa, principalmente pela questão da condição física, motora, cognitiva. E a gente sabe que o Brasil é um país continental, um país que precisa de muita energia, muito físico, e as coisas não estão bem. Dentro da demografia social do eleitor, já se percebe, principalmente por parte do petismo, por parte da esquerda, que as coisas onde seguravam, sustentavam a esquerda, que é no Nordeste, no Norte do país, as coisas não estão bem. Então, claramente, em algum momento, quando a coisa ficar mais séria, Flávio Bolsonaro já empatou. A gente sabe que está até na frente, mas nas pesquisas dele já está empatado. Imagine só no período de campanha que vai necessitar de energia e o país não está bem. Ano curto, Copa do Mundo, Brasil tomando ferro. O Brasil só pega no breu depois do carnaval, ou seja, as coisas estão estagnadas, o número de feminicídio aumentou demais, que é o que eles mais falavam na época em que Bolsonaro era presidente, desmatamento, corrupção só aumentou, insegurança, economia baixa, ou seja, é uma mentira e ainda tem o ataque de determinados setores da imprensa que eles não tinham, como o próprio Globo, que acho que não deve estar pingando, então tá torando o ferro no governo e no STF. Mas agora eu quero ler os comentários, quero saber o que você acha desse vídeo. Você acha realmente que Lula tem capacidade para ser candidato? Você acha que ele chega? Você acha que ele tem força para chegar até o final? Com certeza não. E eu quero te falar que se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, assim você me ajuda bastante. Compartilhe com as pessoas que você conhece e comente, curta, enfim, me ajuda aí, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você ama e que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.